Ativismo judicial. Quando o judiciário extrapola e vai além do que está na Constituição e na lei. Podemos dizer que está usurpando as funções do parlamento, a quem é dado construir as leis, e criando o direito de forma direta, o que é totalmente proibido. Oi? Sou Elisiário Araújo, vamos falar hoje sobre mutação constitucional, conceito de família, aborto, casamento gay, troca de nome, racismo homofóbico, crime hediondo, voto impresso, condução coercitiva, interferência dos poderes, ativismo judicial do Supremo Tribunal Federal. Curta nosso vídeo e se inscreva no canal se não for inscrito. Muitos constitucionalistas têm escrito como se fosse positiva a mutação constitucional. É o processo de mudança formal da Carta Magna, para quem não conhece. Para se ter uma mudança na Constituição, o processo legislativo é bem rigoroso. O quórum deve ter bastante pessoas, é totalmente diferente daqueles que são usados para criar uma lei ordinária. Atualmente, a mutação constitucional está na mão do Poder Judiciário. O processo legislativo não está sendo respeitado, ele está sendo totalmente ignorado. Por exemplo, foi o Supremo Tribunal Federal quem deu o conceito de família aos casais homossexuais. É na Constituição que está dizendo que é reconhecido o casamento entre o homem e a mulher. Se tiver que ser alterado, tem que ser pelo Poder Legislativo e não pelo Poder Judiciário. O Conselho Nacional de Justiça editou uma resolução obrigando aos cartórios a celebrarem casamento civil de pessoas de mesmo sexo. Isso não tem qualquer previsão na nossa legislação. Já o filósofo Carl Schmitt, ele explica as normas formalmente constitucionais e as normas materialmente constitucionais. Basicamente diz que as formais estão na Constituição apenas por estarem. Já as normas materiais são aquelas que têm essência de Constituição, são aquelas claramente sustentam o Estado. A nossa Constituição ela é analítica, explica coisas por vezes desnecessárias. O que deveria constar na Constituição tinha que ser o essencial para que o Estado possa existir. Quando se fala de aborto no Supremo Tribunal Federal, o ministro Barroso deu o voto pela possibilidade até o 3º mês, totalmente contra a lei, usando de jargões de militância, pois o aborto está previsto no Código Penal, dizendo que aborto é crime. Em 2 casos excetuados, que é em decorrência de estupro e se a mãe corre o risco de morte. É de fato um comportamento que põe em xeque a democracia brasileira, né? Outro exemplo pode-se ter quanto à mudança de nome das pessoas trans. O Supremo Tribunal Federal decidiu que as pessoas trans podem mudar o nome no registro civil diferentemente das demais pessoas, as quais devem procurar o judiciário para poder justificar e, através de processo judicial, conseguir a troca do nome. Já os trans fazem de forma administrativa. Basta ir ao cartório e requerer o seu nome administrativamente, já sai com o nome mudado. O ministro usa o princípio da dignidade humana para fundamentar, mais uma vez o STF foi lá e alterou a lei de registro público. Então, está legislando, né? Outro exemplo é que teve uma mini-reforma eleitoral e o Poder Legislativo fez o que era de sua competência e criou uma lei dizendo que, a partir dali, o voto seria impresso. O STF não gostou, obviamente, e disse que estaria diante de uma lei inconstitucional, mas não disse qual o regramento constitucional que foi violado.
não utilizou de qualquer princípio, apenas se limitou a dizer que viola o sigilo do voto. A impressão, acredito que seria apenas para fazer auditoria, se possível, não haveria identificação do eleitor, nem teria a finalidade disso. A criação também de um princípio chamado de vedação ao retrocesso, para não ser impresso o voto. Foi mais uma decisão do Supremo Tribunal. No ano de 2006, o STF julgou inconstitucional o trecho da lei dos crimes hediondos que falava que quem fosse condenado por aquela lei teria que cumprir integralmente fechado. Quem cometesse um crime hediondo deveria cumprir integralmente fechado, sem direito à progressão. O STF foi lá e disse que feria o princípio da individualização da pena. É um verdadeiro ativismo. Utiliza esta mutação constitucional informal, né? Nos casos de controle de constitucionalidade, difuso e abstrato, o STF tem seu poder de declarar uma lei inconstitucional ou parte dela, mas tem todo o regramento a ser seguido. Foi criada a teoria da abstrativação do controle difuso ou transcendência dos motivos determinantes, nome até bonito. Consiste na decisão do STF que tem o condão de valer para todos, o chamado efeito erga omnes, não precisando mandar para o Senado, esse princípio bastante questionado. Há um exemplo bem interessante também, que é a equiparação da homofobia ao crime de racismo. A lei de racismo não consta homofobia. Então, o judiciário está criando um crime sem prévia lei. A audiência de custódia criada pelo CNJ, dizendo que é em atendimento ao Pacto São José da Costa Rica, não há previsão em nossa legislação, tampouco fala no pacto tal audiência. No pacto diz: o preso será apresentado em 24 horas a qualquer autoridade com funções judiciais. Ou seja, não é um juiz, e sim o delegado de polícia que faz o primeiro julgamento. Depois, o delegado remete o auto de prisão ao juiz para averiguar a legalidade da prisão. No Pacto São José da Costa Rica, não está prevista a audiência de custódia por juiz. Foi o CNJ quem criou para implementar a cultura do desencarceramento e punir policiais que tenha, porventura, sido truculentos no ato da prisão. Outro exemplo foi a nomeação, exemplo recente, né? A nomeação do diretor da Polícia Federal pelo presidente da República, e o STF, através do ministro Alexandre de Moraes, suspendeu a nomeação, interferindo diretamente na esfera administrativa sem qualquer ilegalidade. A única fundamentação é que o novo diretor era amigo do presidente. Então, ser amigo do presidente é contra, né, o Supremo Tribunal Federal, pode ser agora um crime. Já quanto à condução coercitiva, o Supremo Tribunal diz que não pode, pois é prática de regime de exceção. Isso quando era para o ex-presidente Lula ser conduzido como acusado. É um processo que posteriormente foi condenado e cumpriu pena. Já em decisão recente, um dos ministros que havia participado do julgamento manda conduzir os generais para depor como testemunha sob vara. Então, são interesses distintos, né? Fica nítido o ativismo judicial que o STF tem pelos exemplos citados. Então, está usurpando as funções do poder legislativo, e isso é muito perigoso para a democracia brasileira. Tomara que atentem para isso daí, para que possamos mudar e a democracia seja restaurada. Vale aqui ressaltar e lembrar, né, que os ministros eles são escolhidos pelos presidentes da República, eles não são escolhidos pelo povo e também não são concursados. São pessoas indicadas e são as maiores autoridades do nosso Brasil, do nosso país.
Então, tem que ter um controle maior, tem que existir um controle para que essas aberrações jurídicas, essas criações de leis por pessoas que não podem, sejam interrompidas. Que o legislativo cumpra o seu papel, que o judiciário cumpra o seu papel, que o poder executivo também cumpra o seu papel. Espero ter trazido um assunto de relevância para todos vocês. Os exemplos que eu citei, não quero dizer que sou contra qualquer um deles, apenas quero dizer que não foram criados por lei. É o Supremo Tribunal e o Conselho Nacional de Justiça quem estão criando as normas. E isso é vedado pela nossa Constituição. Tá bom? Um forte abraço, até a próxima.